Bom dia, meus amigos. Hoje eu vou trazer para vocês uma peça curiosa, mas curiosa no sentido de que somente em períodos de guerra poderia se ver uma situação como essa, né? Esse ineditismo, essa coisa extremamente curiosa que aconteceu com essa placa, esse tipo de placa, que haviam vários, né? Da Bouillon Cube, que era nada mais do que aquele caldo de carne que a gente conhece, né? O famoso caldo Maggi. Esse cube foi inventado por Julius Maggi. O nome também é bem conhecido, né? O sobrenome. E fez muito sucesso na França. O próprio Julius Maggi recebeu uma ordem francesa de condecoração devido ao sucesso que esse produto causou. E essas placas, você vê que está em francês, né? Aqui, ó, se vende aqui e tal. Essas placas eram fixadas nas lojas, vendas, comércios ao longo da França toda, né? E isso daí indicava que era uma casa que vendia esse produto. E também tinha os tipos outdoors, coisas que eram colocadas em locais para a publicidade. Mas chegou a guerra, a Primeira Guerra Mundial, e aí começaram os boatos. Aquilo que nós chamaríamos hoje de fake news começou a pipocar entre a população. Qual era o assunto? Que esse produto era de origem alemã e que, portanto, essas placas, elas identificavam os locais que os alemães tinham interesse em tomar. Por exemplo, então foi pedido até documentos, telegramas, tal, para os prefeitos, para que eles destruíssem essas placas, porque elas indicavam pontes, indicavam coisas que poderiam ter grande interesse para os alemães, então que isso daí seria a prioridade dos alemães, atacar os lugares que tivessem essa placa. Parece ridículo falar isso hoje, mas em época de guerra, o zum zum zum, o disse-me-disse, ele pipocou pela população, então isso daí foi retirado. Essa placa mesmo, se você for analisar, você vê que ela foi retirada, né? Sem muitos cuidados. Ela já recebeu alguns tratamentos de restauro, mas você vê que foi arrancada com grandes danos. Então ela foi tirada sem muito cuidado. Provavelmente essa placa foi retirada nesse período. E alguém, sabe-se por que motivo, aguardou. Então vocês vejam como é curioso esse tema, né? Porque uma placa de publicidade servindo como um objetivo para os inimigos dos franceses. No caso da Primeira Guerra, obviamente os alemães. Seria a mesma coisa que você colocasse as placas da Coca-Cola, igual eu tenho aqui no meu estúdio, e as pessoas falam, isso aí é placa de interesse do inimigo, retira, destrói as placas. Então, uma quantidade enorme de placas do Bouillon Cube foi destruída ao longo desse período, vamos assim dizer, de pânico, né? Quando os alemães estavam avançando e os franceses simplesmente começaram a achar inimigos até mesmo em placas. Bem curioso, não é, meu amigo? Bem curioso. Eu vou colocar para vocês verem, não sei se vai ser possível, porque a cópia que eu tenho, que eu consegui na internet, é meio fraca de qualidade, mas dá para você ter uma ideia do telegrama enviado para um prefeito de uma cidade para que ele destruísse as placas, principalmente em pontes, em coisas do tipo assim. Quer dizer, é uma coisa incrível, né? Mas é o poder do fake news da época, né? Então, um começa a falar para o outro já multiplica por 2, por 3, por 4, e quando você vai ver, essas placas eram verdadeiros alvos marcados para os alemães. Felizmente, na época, os caras não acreditavam que isso aí emitisse sinais tal, para bombas, etc. Mas, se fosse hoje, né, fariam isso. Eles, inclusive, afirmaram que o leite que era produzido também por eles já veio envenenado para matar a população francesa. Coisa incrível, né? Mas muito, muito interessante de se estudar hoje. Mais um daqueles acontecimentos da Primeira Guerra Mundial. Era uma guerra que não tinha rádio, as pessoas não tinham acesso a informações igual a gente tem hoje, por exemplo, né? E hoje mesmo você vê o problema que é as mentiras espalhadas pela internet, aquelas coisas todas, né? Principalmente para aqueles que são prejudicados por ela, né? No caso, o governo, né? Por isso,
a corrida doida que hoje nós estamos vendo para a censura. Mas naquela época não tinha isso. Naquela época era um boca a boca. Uma pessoa chega com essa ideia e a placa aqui, coitada, uma placa de aço muito bem feita, acaba apagando o pato. Felizmente sobrou aí um pouquinho dela que dá para a gente fazer um vídeo para vocês. Tá bom, meus amigos? Eu agradeço muito a participação de vocês nesse meu vídeo e peço que vocês dêem aquele like e também que se inscrevam no canal. Nós estamos querendo chegar aí pelo menos até o dia do aniversário do nosso canal, que vai ser no próximo dia 18, a 100 inscritos, né? Só faltam 5. Então você que está vendo aí e não é inscrito, dá uma clicadinha lá para a gente chegar nessa meta aí, né? E depois nós vamos fazer exatamente como fez a nossa querida presidente Dilma. A gente, atingindo a meta, a gente dobra a meta, tá bom? Agradeço a paciência de vocês e a atenção. Muito obrigado.